Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou abordar um tema de grande interesse para você que é corretor de imóveis, principalmente nesse tempo de pandemia. Nos últimos meses, um tipo específico de comprador de imóveis tem chamado a atenção dos corretores, que é o cliente investidor. Durante a crise, os clientes que mais têm comprado imóveis são justamente os investidores imobiliários. São aquelas pessoas que estão buscando boas oportunidades, bons descontos para poder fechar negócio rapidamente. Essas pessoas elas estão capitalizadas nesse momento e vão fatalmente lançar mão daquelas reservas de oportunidade que elas têm para poder comprar um imóvel com foco em investimento durante essa pandemia. Você quer aprender a vender imóveis para investidores? Então fique ligado e assista esse vídeo até o final, porque ao longo dele eu vou te dar 4 dicas certeiras para você alavancar as suas vendas a investidores durante essa crise. Bom, a primeira dica que eu te dou aqui é procure conhecer o seu público. Bom, para você vender imóveis para investidores, você precisa saber quem são essas pessoas e onde é que você vai poder encontrar elas. Lá antigamente, no passado, o perfil típico do investidor imobiliário era geralmente uma pessoa de 50, 60 anos de idade, né? Na maioria das vezes do sexo masculino, eram assim empresários bem-sucedidos, funcionários públicos, né? Pessoas que tinham poupado dinheiro e acumulado diferentes fontes de renda ao longo da vida, algumas inclusive provenientes de negócios imobiliários bem-sucedidos anteriores. Então, com essa idade, eles tinham condições de adquirir imóveis. Mas o fato é que o mundo mudou, né? O dinheiro trocou de mãos. E pessoas com perfil assim completamente diferente do que eu mencionei anteriormente estão se voltando para poder investir no mercado imobiliário. Os novos investidores imobiliários são pessoas de todas as idades, né, e de ambos os sexos, não só homens, mas as mulheres também estão se tornando investidoras em imóveis. Então agora ficou muito mais assim difícil de definir, de dar uma cara só para esse público comprador. Isso você já deve ter percebido, mas o que já se sabe hoje é que esse novo perfil de investidores inclui pessoas que de repente vieram do zero e têm feito muito dinheiro, por exemplo, no mercado financeiro, na economia criativa. É o caso, por exemplo, de assessores de investimento, gestores de investimento profissional, né? Profissionais de marketing digital, do comércio eletrônico, consultores, blogueiros, educadores das mais diversas áreas, né? E esse público está cada vez mais conectado nas mídias sociais, né, nas mídias digitais. Então é na internet que você vai encontrar esse novo tipo de investidor. Então se você quer fazer negócio com essas pessoas, você precisa procurar entender as necessidades desse público, né? E também saber como entrar em contato com essas pessoas, principalmente agora de forma online, né? Mas a segunda dica que eu te dou para vender imóveis para investidores é você estudar muito bem os imóveis que você vai oferecer para o cliente. O fato é que na sua carteira, você como corretor de imóveis, provavelmente tem todo tipo de imóveis ali, né? Mesmo que você tenha se especializado em um segmento, um nicho específico, vamos dizer assim, por exemplo, o alto padrão, você sabe por experiência quais são aqueles imóveis que são boas oportunidades para investidores e aqueles que não são, né? Bom, como assim, João? Né? Você pode estar se perguntando, como é que eu vou saber que tipo de imóveis que eu tenho que possam ser interessantes para o investidor e quais não são? Bom, o fato é que os compradores hoje em dia têm assim cada vez menos tempo, né? E eles são bombardeados praticamente todos os dias com ofertas de imóveis, né? A todo momento. E de repente o primeiro contato que você tem com o cliente pode ser tudo que você tem para poder lá na frente vir a fechar o negócio com ele, né? Então, quando você for mostrar os seus imóveis para o investidor, você precisa ser assim muito assertivo, né? Ter feito uma triagem antes para só mostrar aqueles imóveis que estão de fato alinhados com as necessidades do cliente, que são de fato boas oportunidades de investimento, né? Porque nem todos os imóveis são bons investimentos.
Eu estou falando aqui de imóveis bem localizados, né, de pequenas ou no máximo médias metragens, de imóveis de repente que já venham imobiliados, mas sempre com muito bom gosto, né, uma decoração padrão que agrade todo tipo de público, porque isso facilita depois buscar por um inquilino. E se o foco do investidor é o investimento em renda, ou seja, ele quer comprar para alugar, isso vai fazer muita diferença, né? Agora, se o investidor busca um imóvel com foco em valorização, então você tem que trazer para ele imóveis que estão com preço abaixo da média do mercado, né? Talvez até abaixo do custo de reposição, né? Ou que pelo menos você vislumbre a possibilidade de conseguir um bom desconto, né? Para que o investidor possa então ter uma boa margem de lucro para a revenda do imóvel logo depois, não é isso? Pode, por exemplo, ser um imóvel de um proprietário que está com problema de liquidez, né? Pode ser um imóvel de herança, que os herdeiros estão buscando ali se desfazer daquele bem o mais rápido possível e vendê-lo, né? Pode ser um apartamento na planta, pode ser um imóvel de leilão. Outra possibilidade seria um imóvel, por exemplo, com potencial de valorizar por causa de alguma obra de infraestrutura ou algum grande empreendimento que vai surgir ali no entorno e que vai valorizar aquela área, né? Esses são apenas alguns exemplos, mas eu tenho certeza que você tem outros exemplos em mente. Se você não tem esse cuidado de fazer essa triagem, você acaba perdendo tempo, né? Perdendo credibilidade junto ao seu investidor e o pior de tudo, você deixa de fazer uma boa venda para uma pessoa que tinha os recursos ali em mãos, né? Que estava pronta para comprar, mas que vai acabar efetuando negócio com outro corretor. Isso você não quer, né? Mas a terceira dica que eu te dou é estude a fundo sobre investimento imobiliário. Isso é muito importante, pessoal. Você precisa, sim, ser um profundo entendedor desse tema, porque só assim é que você vai conseguir falar a língua do cliente investidor, né? Além disso, só assim é que você vai conseguir mostrar a ele todo o potencial de rentabilidade daquele investimento que você está apresentando, né? A maioria dos investidores imobiliários, né, ele já tem assim, um conhecimento prévio, um bom conhecimento, ou até já atua nas áreas de finanças, de economia ou de investimentos, né? Então, o conteúdo e a abordagem das tratativas com esse tipo de investidor, de cliente, né, é diferente do que aquela que você teria com alguém que vai comprar para morar, né? O investidor, ele domina um vocabulário próprio, né? Ele se preocupa basicamente com essa relação de risco e retorno do investimento. Então, você precisa dominar esse linguajar, saber exatamente o que é que você está falando para você poder transmitir esse conhecimento, transmitir segurança ao investidor. O investidor sabe, por exemplo, que o investimento em imóveis geralmente tem um risco médio. Ou seja, ele não tem um risco tão baixo como a renda fixa, por exemplo, mas também não tem um risco tão alto quanto investir em ações na Bolsa de Valores. Além disso, independente dele querer um imóvel para renda ou para valorização, o fato é que ele já deve ter muito bem definido assim, o conhecimento dos riscos envolvidos, de quanto ele espera tirar de retorno desse investimento, né? Então, se você tem o conhecimento suficiente para analisar a viabilidade daquele investimento e apresentar ao seu cliente uma taxa estimada de retorno, então você ganha muitos pontos com ele, né? Porque essa é a informação que ele quer ter e se ele tiver com agilidade, melhor ainda. O problema é que para você fazer isso, você vai precisar saber, por exemplo, simular um fluxo de caixa, calcular o valor presente líquido, saber escolher uma taxa mínima de atratividade para o investimento, calcular a taxa interna de retorno, payback simples, payback descontado, né, que são esses tipos de indicadores de investimento. E isso pouquíssimos corretores sabem fazer. E você deve concordar comigo, né? Você provavelmente, como a maioria dos corretores, de repente não guarda assim, boas recordações daquelas aulas de matemática financeira, né? Com a HP 12C que você teve durante o curso de TTI, né? O seu técnico de transações imobiliárias, lá atrás para você tirar o seu CRECI. Mas esses são conhecimentos que você precisa dominar e que podem aumentar muito a chance de você concluir um primeiro negócio com essa pessoa e ainda até de fidelizar esse cliente pensando em futuros negócios. Mas assim, não é só de matemática financeira que você deve conhecer, né? Você precisa também ser um especialista de mercado imobiliário, tá? Você precisa conhecer, por exemplo, o ciclo imobiliário para poder aconselhar o seu cliente sobre a melhor hora de comprar, a melhor hora de vender o imóvel, né? Você precisa entender todos os tipos de negócios imobiliários para você trazer para o seu cliente investidor
opções variadas de investimento, né? Não só imóveis residenciais, porque isso todo mundo traz, né? Existem pelo menos 37 tipos diferentes de negócios imobiliários, de tijolo, de papel, e parece que todo mundo só conhece imóvel residencial, né? Então, se você quer assim se diferenciar, né, você vai ter que investir na sua formação profissional, né? Porque boa parte de tudo que eu falei aqui até agora e que eu assim realmente acredito que todo corretor precisa saber não é ensinado no curso de TTI, né? Adquirir esses conhecimentos, essas habilidades, vai depender muito do seu interesse, do seu esforço pessoal, de sua vontade de aprender e até de vencer, né? A boa notícia é que, para facilitar a sua vida, eu, através do meu projeto Rentabilize com Imóveis, tenho ajudado já muitos corretores nesse sentido, com os meus conteúdos, né? Mas a quarta e última dica que eu te dou para você vender para investidores é apresentar ao investidor os cases de sucesso, tá? Se você seguiu todos esses 3 passos que eu te mencionei, conheceu o público investidor, né, captou o seu cliente nele, separou para ele as melhores oportunidades da sua carteira de imóveis e assessorou ele com todas as informações que ele precisa para poder entender que aquele negócio é realmente um bom investimento, então é muito provável que você já esteja prestes a fazer uma venda, né? Mas calma, né? Não comemore ainda. Não comemore antes da hora, porque muita coisa ainda pode dar errado e você sabe muito bem, né? O investidor, ele pode ainda precisar assim de um empurrãozinho, né, para poder fechar o negócio. Isso acontece. E uma técnica de vendas que costuma ser muito eficaz nessas horas é a de mostrar ao cliente o caso de outros clientes que fecharam o negócio com você anteriormente e que foram bem-sucedidos nos investimentos que fizeram, né? Isso se chama, pessoal, prova social, tá? Ou case de sucesso. É, na verdade, um gatilho mental muito utilizado para realizar vendas com clientes que já estão assim na etapa final daquela jornada de compra, né? Já bem próximos de fechar negócio. Lembra daquele cliente, por exemplo, que comprou um terreno que você indicou, né? Numa rua que não tinha nem pavimentação, mas depois a prefeitura cumpriu aquela velha promessa, né, de pavimentar aquela rua e o cliente viu seu imóvel, seu terreno ser valorizado, né, em até 30%, assim de um mês para o outro. Você lembra, por exemplo, daquele apartamento na planta, né, de uma corretora, de uma construtora que você sabia que estava com problema de liquidez, que você conseguiu 20% de desconto no valor de tabela para o seu cliente? Tá? Esses são exemplos, né, pessoal, hipotéticos. Todos esses são cases de sucesso, né? Mas que deixam bem claro para o investidor que você é um profissional competente, que você é um profissional capacitado, que você tem histórico de sucesso, né? Mas será que você gravou de repente depoimentos dessas pessoas, né? Ou pelo menos guardou aquela mensagem daquele cliente agradecido que te mandou aquela mensagem ali para poder agradecer por aquele imóvel que você recomendou para ele, que foi um ótimo investimento? Nesse momento, se você está preparado e tem esse tipo de recurso à disposição, é bem mais provável que você consiga fechar a venda, tá? Mas é claro que nesse tipo de case de sucesso você tem que ter um compromisso com a verdade, né? Você não vai exagerar aquele case só para poder assim impressionar aquele investidor. Não só porque o cliente vai perceber isso, mas porque você é um profissional ético, né? Você é um profissional comprometido com o sucesso dos seus clientes, então você é transparente em relação a isso. O investidor sente isso, né, quando você demonstra, então ele fica seguro, fica tranquilo para poder fazer a compra do imóvel e deixa de lado, de repente, aqueles pensamentos negativos que costumam aparecer de última hora, né? Bom, se você nunca utilizou essa técnica antes, vale a pena tentar porque assim realmente funciona, tá? Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu realmente espero que você tenha gostado das informações que eu trouxe aqui para você. Se você achou que esse conteúdo que eu abordei aqui foi relevante, que vai ser útil na sua busca pelos investidores durante essa pandemia, eu te convido agora a você se inscrever no meu canal, a dar o seu curtir, né, deixar o seu comentário e também me seguir nas outras redes sociais aí do projeto Rentabilize com Imóveis, Instagram, Facebook e outras, né? E se você conhece alguém, um amigo ou um conhecido que também seja corretor de imóveis, de repente, você acha que também pode se beneficiar com o conteúdo desse vídeo, então eu peço para você que compartilhe o link do vídeo com essa pessoa, tá? Para que ela também possa ter acesso a isso. Mais uma vez eu peço a tua ajuda, tá? Eu conto com o seu apoio nessa minha missão de ajudar os investidores e também os profissionais do mercado imobiliário a lucrar, a investir em imóveis, certo? Agora eu me despeço aqui de você,
te aguardo em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!